Ora viva! Boa noite! Você é o meu convidado desde já para acompanhar a edição de quarta-feira do seu jornal principal. Veja o que nós preparamos para si. Presidente da República diz que o país não parou no tempo e a industrialização está a bom ritmo. O governo continua a negociar com a Total, mas ainda não há data para a retoma da multinacional ao país. Criminosos amarram mulher na calada da noite e depois assassinam esposo em Moalaze, província de Maputo. O Presidente da República diz que o país não parou no tempo e a industrialização está a bom ritmo. A Filipe News destaca o avanço das diversas unidades fabris e o investimento que está a ser feito em Moçambique. Tem planos ambiciosos para o setor da industrialização em Moçambique. Os planos traçados indicam metas importantes, sobretudo para o apoio ao setor privado. Ao iniciarmos o segundo ciclo de governação em 2020, reafirmamos a nossa visão plasmada no Programa Quinquenal do Governo 2020-2024, no sentido de estimular o desenvolvimento da indústria transformadora, promovendo o valor acrescentado de recursos naturais, numa ótica de consolidação de cadeias de valor de uma forma diversificada, incluindo a agricultura, a pesca e os recursos minerais. Quer no setor dos minerais ou outros, o governo tem objetivos claros para a promoção da industrialização em Moçambique. Nussi enumera os principais. 1. A contribuição para a oferta de bens e serviços no mercado nacional. 2. A promoção de cadeias de valor com a subsequente integração de iniciativas empresariais de moçambicanos na promoção de mais conteúdo local. 3. O contributo para o emprego de jovens e mulheres das comunidades locais. 4. E no que diz respeito à economia em geral, a redução do déficit nas trocas com o exterior e bem assim o contributo para o equilíbrio das contas públicas. As contas públicas em Moçambique só são garantidas com um bom ambiente de negócios. E em falar de negócios, o Presidente da República enaltece o setor da indústria do cimento no país, que passa a contar com mais uma unidade fabril no distrito de Matutuine, província de Maputo, o que faz com que Moçambique tenha, no total, 16 fábricas que produzem cimento. Como podemos ver, o país não está parado no tempo. Os investimentos continuam a ser realizados em Moçambique. Nas condições atuais, em 2021, o crescimento mais do que triplicou nos últimos 10 anos em comparação com apenas 5 unidades industriais em 2010. A unidade fabril, inaugurada por Filipe News esta quarta-feira em Matutuine, é uma das maiores da região de África Austral. Ainda não há data para a retoma das atividades da Total no país. O governo ainda está a negociar com a multinacional francesa e é à espera do restabelecimento da segurança em Cabo Delgado. Dia 26 de abril passado, a Total evocou força maior e retirou todo o seu pessoal da península de Afungi devido à situação de insegurança provocada pelos terroristas, o que foi agravado com o último ataque à Vila de Palma. Esta quarta-feira passa um mês desde a suspensão das atividades da multinacional que lidera os projetos de exploração de gás na bacia do Rovuma. Os contactos com a Total prevalecem? Alguma novidade? Está tudo a correr, portanto, a discutir os aspectos que serão necessários salvaguardar para a retoma quando as condições estiverem asseguradas. As condições de segurança ainda não estão garantidas e, por isso, sobre a data para a retoma das atividades, ainda prevalece a incógnita. Depende tudo, como sabemos, da questão de segurança em Cabo Delgado. A situação de segurança em Cabo Delgado continua condicionada pelos terroristas que causam insegurança na província.
Desde a eclosão dos ataques em 2017, mais de 2.000 pessoas morreram e mais de 800.000 abandonaram suas zonas de origem. A Civil questiona as razões que levaram à extinção da empresa Correios de Moçambique e espera pelo esclarecimento do governo. O Conselho de Ministros aprovou esta terça-feira o decreto que extingue a empresa pública Correios de Moçambique. Uma decisão que é questionada pela sociedade civil, visto que a empresa estava em vias de reestruturação. O custo das dívidas ocultas para o país. Portanto, um dos custos que as dívidas ocultas trouxeram para o país é este aumento no nível de endividamento. Um aumento no nível de endividamento em termos nominais, mas também pressões para que outras variáveis contribuíssem para o aumento de endividamento. Quando falo disso, vou dar o exemplo da empresa moçambicana, a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, a ENH. A ENH teve que se endividar para poder cumprir com aquilo que era a sua parte no projeto da Área 1 da Bacia de Rovuma. Se a pesquisadora do CIP, Inocência Mapis, questiona as razões da extinção da empresa, o economista Egas Daniel é favorável à decisão. Bom, a expectativa é que os poucos recursos disponíveis que o país tem, que são usados parte para pagar a dívida e outros remanescentes para atender às outras prioridades, sejam usados de forma cada vez mais eficiente para permitir realmente que haja um valor acrescentado na melhoria das condições de vida das populações. E a sociedade civil diz que a extinção da empresa Correios de Moçambique traz à tona mais questões por esclarecer. O nível da dívida mantém-se fora ou acima do limiar de sustentabilidade. Mas o importante aqui é chamar a atenção para a questão da sustentabilidade da dívida. Que se nós usarmos os próprios indicadores do FMI, a análise de sustentabilidade do FMI, mostra-nos que o nível de endividamento de Moçambique está acima do limiar de sustentabilidade. Criada em junho de 1981 como empresa estatal, a Companhia Correios de Moçambique transformou-se em empresa pública em setembro de 1992. O partido Frelimo marcou para o dia 23 a 28 de setembro de 2022 o 12º Congresso, um evento que se espera que se eleja o próximo candidato da Frelimo, neste caso a Presidente da República. Dentro do partido Frelimo há vozes que insistem num possível terceiro mandato de Filipe Nyusi. As clivagens internas no seio do Partido Frelimo, com vista a controlar o Comitê Central, órgão que controla as decisões profundas, não são de hoje. O próximo Congresso vai definir os fortes e os fracos para influenciar na próxima figura para candidato à presidência da República pela Frelimo. Sobre um possível terceiro mandato de Filipe Nyusi, uma pretensão que supostamente terá sido manifestada no Comitê Central através da revisão da Constituição da República. Analistas dizem o seguinte: constitucionalmente não é possível, porque a Constituição já define 2 mandatos e o Nyusi está a cumprir o seu segundo mandato. Mas nós temos estado a acompanhar algumas... Estamos com algumas dificuldades na peça que acabou de acompanhar. Seguimos com outras notícias. Ainda hoje, a sociedade civil afirmou que as dívidas ocultas contribuíram para o agravamento do endividamento do país. Recentemente lançado pelo Fundo Monetário Internacional, revela que Moçambique é o país mais endividado da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Sobre o endividamento do país, a sociedade civil entende que o mesmo é fruto do custo das dívidas ocultas. Portanto, é uma empresa que estava a enfrentar uma concorrência que ela não conseguia. Havia necessidade, sem dúvida, de reestruturar esta empresa, revitalizar, torná-la uma empresa mais moderna e relevante. Isso faz todo sentido. Agora, o que se esperava, de acordo com aquilo com as notícias que haviam sido avançadas e também de acordo com a importância do próprio Correios de Moçambique, é que essa reestruturação não envolvesse extinção da empresa. Já o economista Egas Daniel espera que o governo capitalize o valor da negociação da dívida
para o melhoramento dos serviços para o povo. Com exceção das empresas que representam um posicionamento estratégico para o Estado em termos de provisão de serviços públicos, como por exemplo a EDM e Aeroportos de Moçambique, por aí em diante, eu acho que a Correios de Moçambique faça sentido uma extinção para além de uma reestruturação, porque não, o seu objeto social não acho que representava um posicionamento estratégico em termos de prestação de serviços públicos. Inocência Mapis chama a atenção o governo para a insustentabilidade da dívida do país. Que é preciso transformá-la numa empresa ou num serviço de correio universal. Como é que fica esta avaliação feita? Como é que fica, inclusive, a questão da contratação de uma empresa que iria fazer o estudo, ou que já deve estar a fazer, o estudo que vai definir o método concreto de reestruturação desta empresa e das outras 3 que já estavam na lista, que é a contratação da Intel, que é uma contratação que custou cerca de 33 milhões de meticais. Portanto, são esse tipo de questões que se levantam se extinguir a empresa significar liquidar e acabar com o Correios de Moçambique. O estudo do FMI revela que a dívida pública moçambicana corresponde a 125,3% do produto interno bruto do país. Financiadas 224 pequenas e médias empresas no âmbito do Fundo da Covid-19, visando minimizar o impacto negativo da pandemia, que levou ao encerramento e suspensão de algumas empresas no país. O Covid-19 veio tirar sono de muitas empresas entre média e pequenas, que algumas encerraram as portas e outras suspenderam as atividades com a adoção das medidas restritivas para travar a propagação da doença. E para reanimar a economia, o governo alocou 1,6 mil milhões de meticais para assistir às empresas. E neste sentido, que foram financiadas apenas em 2020 224 empresas para a retoma da atividade. Em 2020 nós financiamos 193 projetos entre micro, pequenos, médios e grandes. E aquela carteira de crédito que nós apresentamos, portanto, representa este número de empresas do nosso balanço. Agora, através das linhas Covid é que financiamos 224 empresas. O presidente da Comissão Executiva do Banco Nacional de Investimentos, Tomás Matola, faz um balanço positivo, embora mostre-se preocupado com o crescimento da taxa de juros. Porque com estes resultados que temos estado a apresentar, nós estamos a demonstrar que somos um importante instrumento para o governo, nós estamos a demonstrar que somos um projeto viável. Nós tivemos uma situação de depreciação abrupta da nossa moeda, quase que duplicou ou triplicou. Tivemos uma situação de aumento significativo das taxas de juros, que mais do que duplicaram. E tivemos uma situação de deterioração dos principais indicadores macroeconômicos, incluindo a inflação, que geraram um ambiente de total incerteza relativamente à nossa economia. Matola recusa que a crise enfrentada pela instituição em 2016 tenha sido originada pelo maior calote financeiro do país, as designadas dívidas ocultas. A queda dos nossos resultados a partir de 2016, a principal causa não foi a crise da dívida pública, mas foi no conjunto a crise financeira e econômica que afetou o mundo todo, e Moçambique naturalmente não foi exceção. Em 2019 praticamente atingimos o nível mais baixo. Os nossos fundamentos econômicos, embora com todas essas adversidades, indicam-nos que agora que retomamos, a nossa tendência de crescimento de resultados vai voltar.
Deste universo de 224 empresas financiadas pela linha de crédito da Covid-19, a Zona Sul é que teve a maior percentagem, com cerca de 48%, seguida da Zona Centro com 32% e, por fim, a Zona Norte com 20%. Sociedade Civil em Quelimane apela ao Governo a continuar com a assistência humanitária às vítimas do terrorismo que encontram-se nos centros de reassentamento naquela província. Silva, membro da sociedade civil na Zambésia, lembra que o terrorismo em Cabo Delgado já criou muitos deslocados e a situação humanitária nos centros de reassentamento está quase a atingir o colapso. A sociedade civil apela ao governo a continuar a dar assistência humanitária à população deslocada que já perdeu diversos bens. O que eu acho que tem que ser feito mesmo é encontrar-se um meio termo, porque mesmo que se encontre o tal meio termo, a população não poderá voltar assim de ânimo leve para as suas zonas de origem, porque diz-se por alto que há distritos, já sedes distritais, em que os insurgentes já tomaram conta e fazem daquilo propriedade deles. A população toda migrou. O governo deve continuar a fiscalizar nestes centros de reassentamento para evitar que haja infiltração de insurgentes. Pode-se levantar a hipótese de existirem insurgentes a migrarem, porque eles criam células e de forma muito discreta, de forma muito secreta, eles conseguiram penetrar para Município da Praia, Macominha, para Palma. E como é que lá chegaram, né? Então, e nós não sabemos com quem estamos, com quem convivemos. Algumas pessoas que hoje migraram dos distritos afetados pelo terrorismo têm os seus familiares que aderiram ao grupo dos terroristas. A sociedade civil apela aos moçambicanos a serem mais solidários para com as vítimas do terrorismo. Rompe-se com aquilo que são os valores culturais, morais. Consequentemente, as pessoas já não produzem onde produziam, têm que procurar nova habitação, têm que procurar formas de sobrevivência. E há zonas, por exemplo, em que o índice populacional tende a aumentar, e aumentando, em algum momento, também o tecido social altera. Então, é muita coisa em volta disso como consequência. As pessoas têm que se adaptar aos novos hábitos, novos costumes. O terrorismo em Cabo Delgado já fez milhares de vítimas. Procuradoria da República em Sofala abre processo crime contra a comandante da primeira esquadra. Saiba o porquê na reportagem a seguir. Foi há sensivelmente 3 semanas que inúmeros agentes da polícia afetos à primeira esquadra na cidade da Beira efetuaram busca e apreensão de cerca de 10 toneladas de mercadoria diversa em 2 lojas de cidadãos oriundos de Bangladesh a favor de um terceiro, sem conhecimento ou autorização da entidade competente. Por causa disso, a Procuradoria-Geral da República na cidade da Beira foi chamada a intervir e repor a legalidade. Sendo uma das prerrogativas do Ministério Público instar as outras instituições para repor a legalidade dos atos, notifiquei a comandante na devida altura para proceder à devolução imediata dos bens pertencentes a outros cidadãos. Infelizmente, já não é possível proceder à devolução, alegando que já não tinha como devolver os bens, porque o mesmo cidadão diz que já se desfez dos bens. Perante tal facto, o cidadão lesado intentou uma ação criminal contra a primeira esquadra da PRM na 5ª secção do Tribunal Judicial desta urbe. Os contornos do processo em si não poderei dar com mais detalhes, porque até o presente momento o magistrado afeto à 5ª secção, Dr. Mário Chulo, está na realização de diligências para apurar o que realmente teria acontecido no dia
que tiveram conhecimento dos fatos como ocorreram. Então, neste momento, o processo se encontra na 5ª secção. O cidadão que sente-se lesado com base naquilo que vai se apurar durante a instrução poderá reaver todos os seus bens. Com data ainda desconhecida para que os envolvidos sejam julgados, o procurador-chefe da cidade, José Manuel Roya Curado, afirma que, caso hajam indícios criminais, serão responsabilizados. Se existe alguém que tenha praticado atos ilegais, digo abuso de poder, será praticamente responsabilizado por tal fato. Mas daí nós não podemos dizer de antemão que quem abusou da função que exerce foi o comandante ou foram os agentes de polícia. Mas sim, há uma necessidade de se fazer uma investigação mais profunda e repor toda a legalidade dos fatos como ocorreram no dia em questão. Para o efeito, trâmites legais estão em curso, estando o processo em instrução preparatória. Seguimos com outras notícias. O Presidente da República decide reabrir bares mediante condições. Inhusse optou igualmente pela reabertura do ensino pré-escolar. A. Manter as medidas do Decreto número 24/2021, de 26 de abril de 2021, por um período adicional de 30 dias, com as seguintes exceções. 1. Autorizada a retoma do ensino pré-escolar em todo o território nacional, porém, só deverão abrir as escolas que estiverem em condições de cumprir estritamente o protocolo sanitário. Para garantir o cumprimento, o Ministério de Gênero, Criança e Ação Social fará casuisticamente a fiscalização das escolas. 2. Autorizar a retoma dos treinos das equipas de alta competição e de formação dos campeonatos provinciais. É autorizada a abertura de ginásios da classe polivalente, grande dimensão e média dimensão, não devendo exceder 40% e 20% da capacidade máxima, respectivamente. Mantêm-se encerrados os ginásios da classe de pequena dimensão. Os bottle stores, ou lojas de bebidas, passam a adotar o horário das 9 horas às 17 horas, de segunda-feira a sábado, permanecendo encerrados aos domingos, feriados e nos dias de tolerância de ponto. 5. É prorrogada a validade de documentos específicos caducados até o dia 30 de junho de 2021. 6. É autorizada a retoma da emissão de vistos de negócio e de trabalho. 7. Nos eventos do Estado, o número de participantes que era de 100 não deve exceder 150 pessoas, excepto nos casos de natureza imperiosa, desde que devidamente justificados. 8. Nos cultos, celebrações religiosas, conferências e reuniões, o número de participantes não deve exceder a 40% da capacidade máxima, portanto, evoluímos um pouco de cada local, sendo o máximo de 75 pessoas, também evoluímos, em locais fechados e 150 pessoas em locais abertos. 9. Na realização de velórios e cerimônias fúnebres, o número máximo de participantes passa de 20 para 30 pessoas. Nos casos de velório e cerimônias fúnebres de óbitos por Covid-19, mantém-se o número máximo de 10 pessoas.
10. É autorizada a reabertura de piscinas públicas, não devendo exceder 30% da sua capacidade máxima. 11º, o horário do recolher obrigatório para todas as vilas e cidades já referidas no decreto anterior passa a ser das 23 horas às 4 horas de manhã. Portanto, estamos nas 22, mais 1 hora. O horário de encerramento dos restaurantes passa a ser às 21 horas. Portanto, saímos das 20 para 21 horas. 13º, é permitido o acesso às praias para efeitos de passeio e banhos, evitando aglomerações e ajuntamentos e mantendo-se a proibição do consumo de bebidas alcoólicas. Ali vamos ficar muito atentos. Estamos a falar de passeios, mergulhou, e não ir sentar ali, enchentes, aquelas que nós vemos, e depois começar a consumir bebida. Não. Bem, todas estas medidas devem ser observadas mediante o cumprimento rigoroso do protocolo sanitário específico, que é do conhecimento de todos. Esta boa nova anunciada pelo Presidente da República. Detidos 9 indivíduos acusados de venda e consumo de heroína na cidade de Xai-Xai, província de Gaza. Só querem ter fama de que eles trabalham, não estão a trabalhar nada. Pessoas verdadeiras estão a fumar, estão lá na estrada mesmo agora. Nós nem tínhamos nem nada, nem heroína, nem nada. Pior eu nem tinha dinheiro, só tinha 5 mil reais de cigarro. Mas estava na boca. Estou aqui prendido. Mas estava na boca. Eu ia comprar cigarro. Não é na boca do fumo, na boca do fumo, lá na Escanjoanini, boca do fumo. Olha aqui, boca do fumo. Escanjoanini, não é lá que nos prenderam esses aqui. Mas você frequenta a boca do fumo? Não, não fumo, nem não fumo eu. Eu só entrei naquela casa para comprar cigarro, me prenderam com polícias. Vendem cigarro naquela casa? Sim, vende. Você não sabia que aquele ali é drogado? Eu sei que ele é drogado, porque ele é consumidor. É seu amigo? Conheço ele. É vizinho, né? Conheço lá no Escanjoanini. Escanjoanini, onde é que é mesmo? Aqui perto da partido. Na boca do fumo? Sim, sim. Ah, você frequenta também aí numa boca do fumo? Eu frequentava, sim. Eu fui encontrado, o carro estava estacionado na rua. Então eu vi os policiais. Então viram os policiais do Mahindra. Chegaram, pararam em frente do meu carro. Pararam uma coisa de 3 minutos. Depois me disseram desce do carro. Desci o carro, me arrancaram chaves. Um se pôs a conduzir a minha viatura e me forçaram a entrar embaixo do Mahindra. Fui encontrado com estupefacientes. A fazer o quê? O meu consumo. A consumir. Você vende e consome? Não, apenas sou consumidor. Mas estava a consumir o quê? Que tipo de droga? Heroína. Onde é que compra? Onde é que adquiriram? Maputo. Aonde concretamente? Isso é complicado. Já a PRM em Gaza diz que o consumo de heroína está a degradar o tecido humano e apela à população a denunciar este tipo de crime. Como puderam ver, está aqui um grupo de 9 pessoas. Estes indivíduos foram flagrados numa residência onde consumiam droga do tipo heroína. Graças a um trabalho de sensibilização que a polícia fez nas comunidades e direcionou-se um trabalho para combate deste tipo legal de crime. Depois da sensibilização, fomos recebendo denúncias e este é o resultado das denúncias.
queríamos desde já apelar às comunidades para continuar a colaborar com a polícia, denunciar estes locais, porque são locais que levam muitos jovens a abismo. Estes jovens, muitos deles roubam bens, vendem para conseguir dinheiro para comprar a droga. Para além de degradar o tecido humano, degrada também o patrimônio das famílias. Bom, para os locais em que já estão identificados, há um trabalho dirigido para estes locais, de modo a neutralizar. Estamos a trabalhar em coordenação com outras instituições, como é o caso do Cernic, Procuradoria e os tribunais, para a emissão dos respectivos mandatos. Para todos os efeitos, a polícia faz um trabalho coordenado com a instituição, de modo a estancar este tipo legal de crime na nossa cidade ou na nossa província. Homem de 41 anos de idade foi assassinado e a sua esposa foi espancada e amarrada na sala da sua residência em Moalaze, município de Maputo. É um verdadeiro dia de dor para esta família, depois de ver morto o seu ente querido por malfeitores na madrugada desta quarta-feira. O corpo sem vida de Nelson Macaring terá sido descoberto pela filha por volta das 4 horas, quando viu na sala a mãe amarrada. Elisa Molima, comadre de Nelson, lamenta o ocorrido, uma vez que ainda tinha planos de convívio com o finado. Estávamos a fazer planos para outro sábado, então isso é muito triste para nós. Na madrugada de hoje, posso dizer assim, eram por aí 5 e 6, recebemos chamada da criança. A criança liga, diz, avó, me chama de avó. Mãe lhe amarraram aqui na sala. Papá também está no quarto, mas papá não fala, está a sair saliva na boca. E chegamos, encontramos minha irmã na sala, os vizinhos já tinham lhe desmanchado, toda inchada, diz que lhe bateram. Foi para o hospital e o meu cunhado não teve a sorte de sobreviver. Lhe bateram com um vaso na cabeça e lhe amarraram. Mas o que mais deixa Elisa boquiaberta é o fato de os malfeitores terem assassinado o seu compadre e sem levar nenhum bem. E não levaram nada, só a vida dele. Bens materiais que nós estamos a ver ali não levaram nada. Alguma coisa eles queriam. Ou eles sabiam que ele tinha dinheiro, nós não sabíamos nada. Quem também encarou a morte de Nelson Macaring como um balde de água fria é a cunhada. Foi triste mesmo, porque não sabíamos que ele está doente ou que. Só recebi chamada de manhã com a minha irmã dizer que teu cunhado já não existe mais, porque diz que foi um assalto. Então isso nos deixou bem abanado mesmo. A dor pela perda de Macaring é também manifestada por quem já partilhou bons momentos com ele e tinha-o como um indivíduo de bom caráter. Era um amigo, cunhado, assim que chamávamos a ele. Eu não sou desse bairro, só venho acompanhar a minha amiga. Mas pela convivência com o finado, ele era uma pessoa com uma conduta? Boa, sim. A nossa equipa de reportagem não terá conseguido ter acesso ao local onde o sinistro ocorreu, porque a casa encontra-se neste momento tomada pelos líderes da igreja da família a consolá-los neste momento de dor. Imagens de Constâncio Citói, Horácio Muxanga, para a TV Sucesso. Está homicídio em Moalaze. Enquanto isso, está detido um falso agente do Serviço Nacional de Investigação Criminal no distrito de Manica, indiciado na burla de 10 mil meticais a uma cidadã. A cada dia o homem vai recriando as ideias. O uso das falsas qualidades foi a primeira hipótese deste jovem acusado de se ter identificado como agente do Serviço Nacional de Investigação Criminal no distrito de Manica. O mesmo teria exigido a esta cidadã 10 mil meticais para a soltura do filho que se encontra detido, indiciado de furto de 2 mil meticais. Mas ele diz que é chefe da Cernic. Ele pediu-me um valor de 10 mil na libertação de meu filho. E eu passei os 10 mil. Só que passado um tempo,
Ele já não atendia o telefone, já estava desligado. E resolvi de procurar, como ele disse que era chefe daqui de Cernique. Vim aqui no comando de procurar, disseram que não tinha colega com esse nome. Mas o jovem nega, avançando que apenas recebeu 1000 meticais e que pretendia entregar a um dos agentes do Cernique para facilitar o processo. Daqui, senhor, você levou 10.000 de uma dona sobre o filho, você dizer que trabalha no Cernique. Eu disse, não, só essa dona, se fala dessa dona, eu conheço dessa dona, essa dona me deu 1000 meticais, me pedindo favor de equipa. Meu filho tenta ajudar a pessoa que te ajudou a tirar meu filho, tenta ouvir a ele, mas não pode andar só assim. Aquela dona tinha me dar 1000 meticais, ficou com aquele 1000 meticais aí. Ahmed Bulacho, porta-voz do Cernique Manica, avança que há fortes indícios de que este identificou-se como colega. Importa frisar que o mesmo já fez várias vítimas e uma das vítimas foi mesmo há pouco tempo, onde que o mesmo conseguiu lograr 10.000 meticais para satisfazer os seus intentos. De agente do Cernique a arguido e o processo crime já foi instaurado e seguirá trâmites legais. Já em Nampula, o Serviço Nacional de Investigação Criminal deteve um indivíduo de 37 anos de idade acusado de roubar diverso material eletrónico na eletricidade de Moçambique. E para ludibriar, o acusado fazia-se passar de cliente e aproveitou-se da ausência do funcionário da eletricidade, tendo de seguida roubado um laptop e vários telemóveis. Já nas mãos das autoridades, o cidadão é confesso. Um plano de tratar de mesmos documentos, só quando vê aquele computador levei e reconheço. Quantas vezes? Isso é a primeira vez. E como é que você faz para convencer pessoas até chegar a ponto de entrar no gabinete e levar? Eu ia tratar esse documento para energia, só quando vê aquele computador levei, isso eu reconheço, é que levei. Telefones? Isso também. Quantos? Esse telefone era de 2. A porta-voz do Cernique em Nampula, Nina Laura, diz que a detenção do cidadão foi através de um dos telemóveis que o mesmo teria roubado. Nós temos um caso de furto agravado. Vem ocorrendo desde agosto de 2020 na empresa EDM Nampula. Há uma subtração de computadores do tipo laptop, bem como telemóveis de uso naquela instituição. E a detenção do cidadão foi graças às câmeras de vigilância, que nós temos vindo a trabalhar com eles a partir do primeiro dia em que ocorreu o furto. O cidadão faz-se à empresa como um cliente normal de compra de crédito, que apresenta-se à recepção e solicita falar com um dos funcionários de um determinado gabinete. Fazendo só o gabinete, o mesmo retira tudo aquilo que são os computadores que ele encontra lá, bem como os telemóveis. Depois põe-se a monte. Trabalhos e diligências feitas, foi possível neutralizar-se o cidadão e salientar que não se trata de um funcionário nem colaborador da ED. Refira-se que o cidadão foi detido na sua residência no bairro de Namicopo, na cidade de Nampula. Seguimos com outras notícias. Antigo ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zucula, saiu hoje da cadeia, um ano depois de recolher aos calabouços por corrupção. Zucula estava detido preventivamente desde junho do ano passado por suspeitas de ter recebido valores que variam entre $135 mil e $315 mil para facilitar a adjudicação de obras do aeroporto de Nacala, na província de Nampula, à construtora brasileira Odebrecht. De volta às notícias. Multiplicidade de variantes pode comprometer o tratamento e diagnóstico da Covid-19, alerta o Centro de Investigação em Saúde da Manhissa. Acompanhe a reportagem a seguir. No capítulo das variantes, estas foram classificadas em 3 grupos, mas as que mais preocupam são as do Brasil, Índia e África do Sul, tal como refere Arsénia Massinga. Atualmente podem levar a um maior número de hospitalizações devido à doença severa ou grave que vai causando ou a mortalidade avançada. E
Essas variantes estão a variante sul-africana B1.351, está a variante brasileira, que foi identificada no Brasil e no Japão, a P1, e está a variante do Reino Unido, a B1.1.7. Então, essas três variantes e outras mais estão nesse grupo que é de preocupação, porque podem causar um grande impacto na resposta imunitária da vacina que se vai produzir e também um grande impacto nos métodos de diagnóstico que nós temos atualmente. E por serem variantes de preocupação, há trabalhos de pesquisa em curso para evitar efeitos severos. Dentro daquilo que é o nosso âmbito de atuação, tanto em termos de capacidade instalada, mas também de conhecimento, para nos juntarmos na resposta nacional contra a Covid. A pesquisadora alerta sobre a possibilidade da inclusão de uma variante mais letal em relação às existentes. Que são as variantes de alta preocupação ou de grande preocupação, que são todas as variantes que têm um grande impacto tanto no diagnóstico e tanto no tratamento e nas novas vacinas, que não vão ser, nenhuma delas vão ser eficazes. No caso de Moçambique, não há evidências científicas sobre a existência de novas variantes, além da sul-africana. Em 2020 foram identificadas diferentes variantes, como a primeira, que é a B1, a B1.1 e as variantes C, mas todas essas, neste ano, quando nós vemos os nossos dados, foram substituídas pela variante sul-africana, a B1.351. Moçambique, lembre-se, recebeu da China, na segunda quinzena do mês de fevereiro, uma doação de 200 mil doses de vacina Verocell SARS-CoV-2 inativada, 384 mil doses de vacinas da AstraZeneca como parte da iniciativa COVAX, incluindo 100 mil vacinas da Covishield, alocadas pela Índia, o que levantou alguma polémica à eficácia destas vacinas. Arsênia Massinga desdramatiza a preocupação e diz que, independentemente da eficácia, a toma da vacina reduz o índice de transmissão. Mas um estudo muito interessante mostrou que é necessário vacinar, mesmo que a eficácia seja baixa, porque independentemente da variante em que o indivíduo vai ser infectado, vai diminuir o risco da transmissão para os seus contactos. Se forem a ver, um estudo agora que está na Manhissa mostra que a cada 100 contactos, 45 vão ser contaminados. Então, se a vacina é capaz de baixar esse risco de transmissão até 40%, então só vão ser contaminados 5. Mesmo que na África do Sul tenha mostrado que a eficácia estava abaixo de 30%, mostra que é necessário vacinar. A falta de informação sobre as preocupações a serem tomadas antes e após a toma da vacina tem gerado algum receio da sociedade, levando alguns cidadãos a abster-se da mesma. Entretanto, a pesquisadora deixa algumas recomendações. Se a pessoa se tem pressão alta, se tem alguma alergia contra os componentes da própria vacina, e isso é com alguma antecedência que a pessoa deve saber, e se não, a pessoa pode tomar. Depois da vacina, a pessoa tem que sempre, depois de vacinar no local, esperar uns 15 minutos para fazer-se um monitoramento para ver se a pessoa não vai ter algum sintoma mais grave, algum sinal grave que possa requerer intervenção médica. E aponta alguns efeitos da doença, que, segundo a fonte, não devem constituir meio para que as pessoas entrem em pânico. Das 2 semanas seguintes, a pessoa deve se monitorar. É normal ter alguns sinais e sintomas contra a Covid. Por exemplo, durante 7 dias. É muito normal. Mas a pessoa deve ver se os sintomas se agravam ou não. Se se agravam, deve procurar ajuda médica. Febre, dores de cabeça. A pessoa também pode ter alguma sintomatologia respiratória, como algumas vezes dá uma certa asfixia, mas não tão grave, alguma tosse, e tentar ver a nossa alimentação. Além disso, se esses sintomas persistirem, temos que procurar ajuda médica para
aliviar, como acontece agora com os doentes de Covid. Em tempos de Covid-19, muitas pessoas vivem em pânico. Pânico este agravado com as constantes mutações do vírus, que exigem resposta antecipada. O que diz o Centro de Investigação da Manhissa? Alguns deles nós constatamos que, para além do pânico generalizado, há uma certa ansiedade, porque a partir do momento que mudas um estilo de vida, a partir que influenciou na sua rotina, influenciou na sua mobilidade, influenciou na sua renda, isso pode criar assim, depressão, não só pelo gerador da renda, nesse caso o pai de família ou a mãe de família, mas também para todos os membros daquela família, que além de abalos psicológicos, abalos familiares, frustração. E a frustração conjunta num espaço único começou a criar problemas no seio das famílias, até fins de casamentos, também por causa do confinamento. Eles adotaram modos diferentes, nesse caso, se adaptaram a esse novo normal para conseguirem continuar a viver o dia a dia. À medida que o tempo passa, os desafios impostos pelo novo coronavírus aumentam a cada dia que passa e consigo novas exigências para a sociedade cada vez mais atenciosa a este vírus que está a fazer da vida um autêntico inferno para quem vê e não cumpre com as medidas preconizadas pelo protocolo sanitário. Aliás, uma lição é deixada e um desafio é lançado a quem trabalha no combate a este mal. Lutar sem cessar, investigar e produzir soluções face às modificações que o vírus traz consigo no combate a este mal que está a transformar a vida no centro de todas as potências mundiais, incluindo as pequenas potências. César Mariquel, Coutinho Macanese, na rota do combate ao Covid-19. Esta nova variante da Covid-19 pode ser mais letal. Seguimos com outras notícias. Desconhecidos vandalizam e roubam equipamento informático no Sindicato Nacional de Jornalistas em Quelimane. Desconhecidos arrombaram a sede do Sindicato Nacional de Jornalistas na Zambésia e roubaram equipamentos informáticos e valores monetários na madrugada da última segunda-feira. Estão a decorrer ainda as investigações, mas a verdade é que não conhecemos quem é e arrombaram a janela, destruíram, portanto, a rede da janela e levaram tanto algum dinheiro também que estava numa das gavetas. O secretário provincial do Sindicato de Jornalistas na Zambésia, Teófilo Morronha, fala de prejuízos enormes. Não sei qual é a intenção mesmo dessas pessoas ao fazerem isso. Ainda não temos nenhuma informação por parte da Cernica. A Cernica ainda está a fazer o seu trabalho e estamos a aguardar o que é que vai se fazer. Morronha disse, por outro lado, não saber as motivações que levaram os indivíduos ainda a monte a optar em arrombar as instalações. Pela primeira vez, nós estamos aqui a operar, já estamos aqui instalados desde 2014 e este é o primeiro caso, de facto, que está a ocorrer nessas nossas instalações. As pessoas, o que é que pretendem exatamente? E veja só, eles lá, aliás, aqui dentro das instalações temos muitos compartimentos. Não mexeram, não foram a nenhum sítio, senão mesmo nos nossos escritórios. Mas o que é que pretendem já não sabemos. Qual é a intenção das pessoas, não sabemos exatamente. Esta é a primeira vez que se registra caso de roubo naquelas instalações. Presidente da Organização dos Continuadores de Moçambique, Isaura Nunes, preocupada com a dilaceração do tecido social que está a ser causada pelos ataques terroristas em Cabo Delgado. Esta preocupação foi manifestada hoje na abertura da terceira sessão ordinária da Organização Continuadores de Moçambique.
em sessão ordinária da Organização Continuadores de Moçambique, Isaura Nhus diz estar preocupada com os ataques em Cabo Delgado, visto que as ações dos terroristas têm vindo a criar incerteza no seio das vítimas, com enfoque para famílias carenciadas. Enfrentamos a intranquilidade provocada pela ação terrorista que vem semeando luto nas famílias e, como consequências, temos a orfandade das nossas crianças, a quem devemos a nossa solidariedade por viverem em condições de vulnerabilidade e trauma psicológico difícil de ultrapassar. Na ocasião, Angélica Magueia reconheceu o drama vivido pelos petizes. E para minimizar o sofrimento deste grupo-alvo, o governo tem-se desdobrado na assistência às crianças afetadas pelo conflito. As crianças que estão desacompanhadas, em princípio, o que os colegas estão a fazer e o setor está neste momento a aprimorar é identificar essas crianças não acompanhadas, dar um atendimento provisório enquanto se encontra alguma família próxima ou a família biológica ou famílias próximas que estejam em condições de dar acolhimento a estas crianças. O secretário da organização avança com algumas ações que serão levadas a cabo para minimizar o sofrimento das crianças vítimas do terrorismo no Dia Internacional da Criança. 1 de junho, de facto, é sempre um dia de festa, mas por estarmos diante deste inimigo invisível em que temos de ter sempre maior cuidado, haverá mais ações, portanto, virtuais, porque não vai haver aglomerações, por respeitar, de facto, este protocolo da Covid-19, mas a criança está sempre presente. O nosso propósito é tentarmos encontrar formas para que elas cresçam em ambientes saudáveis. Estudos mostram que ataques terroristas em Cabo Delgado têm afetado negativamente a saúde mental das crianças. Olhamos desde já a página desportiva. Saiba que o selecionador nacional de futebol, Horácio Gonçalves, divulgou hoje a convocatória para o torneio triangular frente ao Lesoto e Eswatini, que vai decorrer no mês de junho próximo em Maputo. O selecionador nacional, Horácio Gonçalves, divulgou a lista de convocados dos membros para o torneio triangular que se realiza no próximo mês em Maputo, frente às seleções do Lesoto e Eswatini, com vista à preparação para a Taça COSAFA, que vai decorrer no mês de julho, na vizinha África do Sul. Numa convocatória dominada por jogadores do Moçambola, onde o líder do campeonato Black Bulls coloca 5 jogadores. O Costa Sol coloca 4 atletas, seguido do Ferroviário de Maputo e Liga Desportiva de Maputo, com 3 atletas cada um. Destaque para as chamadas de Salas Malico, do Ferroviário de Nampula, e Adamo Alifo, do Ferroviário da Beira. Os 25 jogadores chamados para o triangular são Hernani, Kimis Zavala e Vítor Guamba, na baliza. Na zona defensiva, os eleitos foram Fidel, Bruno Langa, o Cozia Genhaca, Danilo Muse, Francisco Simbini, Norberto Marcelino, Fernando Macaíme e Martinho Tauzena. No meio-campo, os homens chamados pelo selecionador foram Dilson Fumo, Candinho, Jenny Catemo, Salas Malico, Shaquille, Abel Joshua e Mapangana. E na zona ofensiva, os nomes eleitos para marcar na baliza adversária são Adamo Alifa, Nilton Ernesto, Melk, Amâncio Canhembe, Vítor Júnior, Estevão Novella e Hermenegildo Capena. Moçambique entra em campo nos dias 2 de junho frente ao Lesoto e no dia 8 frente à seleção do Eswatini, no Estádio Nacional do Zimpeto. Enquanto isso, o Ferroviário de Maputo defronta Patriots BBC do Ruanda nos quartos de final da Liga Africana de Basquetebol, a realizar-se amanhã pelas 21 horas. Já é conhecido o adversário do representante de Moçambique, o Ferroviário de Maputo, nos quartos de final da Liga Africana de Basquetebol. Trata-se do Patriots
BBC do Ruanda, segundo ditou o ordenamento dos jogos após a conclusão da primeira fase da Liga Profissional da Bola ao Cesto masculina ao nível continental. O jogo a eliminar entre os Locomotivas e os anfitriões desta prova terá lugar às 21 horas de quinta-feira no Kigali Arena. Este ordenamento teve em conta o fato de o Ferroviário de Maputo ter terminado em segundo lugar do Grupo C com 2 vitórias e 1 derrota, equivalente a 5 pontos, sendo que o Patriots também terminou na segunda posição do Grupo A. As 8 equipas que se qualificaram para os quartos de final da Liga Africana de Basquetebol são Petros de Luanda, de Angola, AS Douanes, Senegal, Salé, de Marrocos, FAP, Camarões, Ferroviário de Maputo, em Moçambique, Patriots BBC, do Ruanda, Monastir, da Tunísia e Zamalek, do Egito. Analistas desportivos olham para o apuramento da Seleção Nacional de Futebol de Praia às meias finais no CAN africano da modalidade que decorre em Dakar como um fato histórico e dizem que é preciso se capitalizar esta participação. Depois de vencer o Egito por 7-5, Ilhas Seychelles por 7-3, a Seleção Nacional de Futebol de Praia tinha pela frente o adversário que é considerado o mais forte do grupo, a Seleção do Marrocos, que iniciou da melhor forma o jogo. Foram 3 jogos e 3 vitórias que colocaram a Seleção Nacional nas meias finais, depois de vencer o Marrocos na noite passada por 2-1. E em reação, os analistas desportivos olham para este apuramento como fato histórico, tal é o David Nhasengo. Bem, é surpreendente, temos que ser honestos. É a primeira vez que nós estamos a competir ao mais alto nível num CAN da modalidade. Nos qualificamos para as meias finais na nossa primeira aparição, que é também histórico, mas fora disso tudo, terminamos em primeiro lugar, sem nenhuma derrota, numa competição como esta. Ou seja, é tudo histórico, estamos a fazer história. Para Lemos Formiga, analista desportivo, é preciso capitalizar esta participação e massificar a modalidade com vista a ter mais resultados. Penso que Moçambique tem que capitalizar esta participação. Nós precisamos ter um campeonato um tanto quanto mais envolvente, que envolvam outras províncias e mais jogadores. Portanto, penso que Moçambique está de parabéns através do futebol de praia e está de parabéns à própria federação. E doravante o que eu acho que tem que acontecer é massificarmos mais a modalidade para que podemos capitalizar de facto os resultados que podem daí advir. Estar nas meias finais é um grande feito para Moçambique e para a prática do futebol de praia em Moçambique. Por outro lado, o jornalista desportivo Adão Matimbe aponta o brilho do Nelson Manuel, que atualmente está a chamar a atenção à imprensa desportiva como uma aposta para a seleção. Inicialmente tinha que ser Marrocos e Egito a passarem para as meias finais, mas Moçambique contrariou a tendência das estatísticas e venceu todos os jogos. E para surpreender, um jogador chamado Nelson Manuel, que está a marcar muitos golos, está a chamar a atenção da imprensa desportiva e não só, mas de todos aqueles que fazem o futsal. Quero acreditar que este vai ser o trampolim para Ernesto Manuel passar para um futebol mais evoluído, mais profissional. Lembre-se que esta é a primeira vez que Moçambique está a competir no CAN de futebol de praia e venceu todas as jornadas. Caro telespectador, por hoje é tudo. Conto consigo amanhã, à mesma hora. Até lá, continue com a restante programação da TV Sucesso.